Ele mesmo, ele admite que o Palmeiras cede mais chances ao adversário do que o costume. O Everton trabalha mais. É que assim, o Palmeiras não sofre gols, é, muito mais gols do que sofria no ano passado. Mas o Everton trabalha mais do que trabalhava no ano passado. Então essa é a grande diferença para mim em relação ao que o Palmeiras fechou 2022 e como começa 23. Não é que está tomando muito gol, não. Palmeiras, como você disse, estatisticamente é a melhor defesa do campeonato. Mas a questão é que o Everton trabalha muito mais do que trabalhava no ano passado e muito por essas falhas. Hoje, Gustavo Gomes tomando bola nas costas, Murilo tomando bola nas costas, Zé Rafael indo mal. Realmente foi um jogo muito atípico. Ainda que o Palmeiras, nesse Campeonato Paulista, já estivesse cedendo mais chances aos adversários, hoje especificamente foram chances assim até mais claras, mais assim, especialmente por ser uma final, né? Eu costumo falar, eu falo isso há muito tempo. Esse time do Abel Ferreira é um time que ele se mobiliza muito para jogos grandes. Então, às vezes você vê um joguinho de primeira fase de Paulista, um joguinho ali de Libertadores, que até no ano passado jogou com o time reserva. O time às vezes empaca, não joga tão bem, ele parece que precisa um pouco de um empurrão. Agora, numa final de Paulista, ainda que o Água Santa não seja um adversário como o São Paulo, como o Corinthians, que caíram antes, que passaram vexame antes, o Água Santa é o adversário da final. O Palmeiras tem que jogar com a faca nos dentes numa final. E não foi o que a gente viu. Foi um primeiro tempo que o Palmeiras teve mais chance, aliás, desculpa, teve mais a posse de bola, mas não teve mais chance. Foi muito burocrático. E no segundo tempo, o Vitor falou do Gustavo Gomes, né? A gente viu o Gustavo Gomes estava marcando um outro jogador do Água Santa, que agora eu não me lembro qual, e aí o Bruno Mezenga aparece um pouco antes. Quando você vê a câmera aberta, Negativo, ele não foi? descola. Putz, eu não lembro, ele descola da marcação do Marcos Rocha e do Dudu e aparece junto com o Gustavo Gomes. Então, ainda que o Gustavo Gomes estivesse no lance, eu acho que não era o jogador para o Gustavo marcar. Eu Era acho o que era o Marcos Marcos Rocha. Rocha ou o Dudu que tinha que ter acompanhado. E o Marcos Rocha no replay, na câmera de dentro do gol, você vê que o Marcos Rocha abaixa, assim. Tipo, não dá para entender o que aconteceu. Então, embora o lance fique parecendo que foi em cima do Gustavo Gomes, para mim o erro de marcação foi do Marcos Rocha e do Dudu, não do Gustavo Gomes. E no segundo É, gol aí é um negócio absurdo, assim. Então, essas estatísticas que você falou, Alex, realmente não é o Palmeiras é a defesa mais vazada, não é. Mas se a gente for comparar o tanto de defesa que o Everton faz e do que fazia, aí a gente vai ver que o Palmeiras dá muito mais chance aos adversários do que devia. E repito, o 2-1 ficou barato. não só o Everton faz mais defesas, como os adversários perdem também mais gols, né? Quer dizer, eles estão criando mais chances. Bola vai para fora, bate na trave, como bateu hoje, né? Enfim, os adversários estão chegando mais contra o gol do Palmeiras, mesmo que nos números a gente não veja ainda isso na prática, né? O Palmeiras tomando muito mais gols do que no ano passado. Só que é preocupante, porque é uma questão de ceder espaços. Será que o Abel vai conseguir consertar? Ou as coisas vão piorando a ponto de o Palmeiras também sofrer mais gols a partir de agora? Isso a gente só vai saber no E transcorrer Alex, da temporada, com os campeonatos principais acontecendo, com o nível de dificuldade também sendo maior. eu Fala, peguei aqui fala as Lavieri. estatísticas aqui só para a gente ficar mais claro, né, as estatísticas do SofaScore. E o Água Santa, ele finalizou 15 vezes, 15 chutes a gol, 15 finalizações, né, não necessariamente só chutes, 4 no gol. sendo 4 no gol. E o Palmeiras finalizou 17 vezes, ou seja, para a gente ver que não foi uma diferença assim gritante. Claro que o Palmeiras finalizou 8 vezes no gol, o Água Santa apenas 4, mas foi 17-15. E se a gente vai olhar as estatísticas do Paulista do ano passado, do Brasileiro do ano passado, a gente vai ver que o Palmeiras finalizava 15, o adversário finalizava 3. Era mais ou menos essa a régua que a gente tinha. Por isso que às vezes É, nas eleições de quem é o melhor goleiro, não dava nem para votar no Everton. Você falava, o Everton nem tocou na bola, o Everton nem chegou. Neste campeonato, não. Nesse campeonato dá para votar no Everton com tranquilidade, porque ele está sendo muito mais exigido do que a gente acostumou a ver.
E na posse de bola, Agora que a gente. o Palmeiras goleou por 57-43, meus parabéns. Eu só queria dizer uma coisa, quando vocês falaram da comparação dos números, eu sempre brinco com os números mentes, que para mim números não explicam nada sem contexto, para qualquer time, qualquer que seja o critério. Eu estou comparando o Palmeiras com o Palmeiras. Eu nem acho que o Palmeiras não tenha a melhor defesa do campeonato. Apesar de ter piorado muito, se você comparar com a do São Paulo, com a do Santos, com a do Corinthians, e com a do Bragantino, ele continua tendo a melhor defesa do campeonato. Só que ela é muito pior do que o Palmeiras 2022. É essa comparação que eu tô fazendo, comparando o Palmeiras com. Se comparar o Palmeiras com o Corinthians, comparar o Palmeiras com o São Paulo e com o Santos, apesar de ter piorado a defesa, ela ainda é mais sólida, ela ainda oferece menos chance, mas em relação ao próprio melhor momento do Palmeiras, para você ganhar o jogo era quase impossível, porque era uma chance que você tinha no jogo. Hoje você tem 3, 4, 5 chances. Aquele Corinthians e Palmeiras foi 2-2, o Corinthians teve chance. São Paulo e Palmeiras foi 0-0. O São Paulo perdeu 2 gols na pequena área com a Arboleda. Enfim,